Olá! Hoje nós vamos voltar a falar sobre parceria família-escola. Recebi muitos feedbacks de algumas pessoas dizendo: isso aí, Edileide, não é só a escola que é responsável para educar, aliás, não é a escola responsável. E isso é interessante porque, gente, isso é óbvio, isso é claro, não é a escola responsável pela educação dos nossos filhos. Tem alguma coisa aí que está trocada. Mas sabe, nós pais, nós temos muitas vezes nos deixado levar por alguns modismos, por algumas questões. Por exemplo, eu particularmente questiono você como pai, você terceirizar tudo que seu filho faz. Eu sou responsável pela educação do meu filho, eu preciso fazer algo além de pagar para que alguém faça algo com os meus filhos. Então, eu preciso parar e observar o que eu tenho feito efetivamente contribuindo para a educação dos meus filhos. Se eu parasse hoje com os meus filhos, e eu quero dizer que eu já fiz esse exercício com os meus, quando eles eram menores, e agora recente refiz esse mesmo exercício com o meu filho mais novo, é perguntar: que valores nós temos vivido dentro da nossa família? Quais são os valores que você, meu filho, percebe que nós temos vivido aqui? E aí, vocês podem ter surpresa. Quando eu fiz esse exercício, a gente pode conversar e ver que alguns valores que a gente estava vivendo deveriam continuar sendo vividos, outros deveriam ser mais aperfeiçoados. Por exemplo, você fala sobre solidariedade. Você tem vivido isso com seu filho? Que ação você tem praticado junto com o seu filho que ensina seu filho a ser solidário? Outra coisa que é interessante, fé. A gente tem ouvido muitas pessoas dizerem: eu quero que meu filho seja um homem de fé, uma mulher de fé, que seja uma pessoa que busque a Deus. Você tem dado exemplo? Você tem praticado isso no seu dia a dia? Queridos, nossos filhos vão aprender fazendo, junto conosco. Que tempo você tem tirado para conversar com seu filho? Edileide, ele não gosta de conversa. Como tem sido essa conversa? Essa conversa tem sido só de acusação, tem sido discurso? Não, conversa precisa os dois falarem, precisa haver um assunto de interesse em comum. Conversa não é bronca, conversa não é disciplina, conversa é um doar-se para o outro, é um estar atento ao outro. E isso não se faz de um dia para o outro, isso é construção, isso é educação. Vocês que têm filhos pequenos que gostam de brincar, quantas vezes seu filho puxa na sua roupa chamando para você brincar? Queridos, eu não sabia brincar com os meus filhos, eu tive que aprender. Talvez você seja assim, mas você precisa decidir se você quer pagar uma babá para brincar com seu filho, terceirizar a educação do seu filho. Tudo bem que a babá, a secretária brinque, beleza, mas ele precisa que você faça parte da vida dele. Ele precisa de você, porque depois, quando ele tornar-se adulto, a relação que foi construída ao longo da infância, da adolescência, vai se refletir nessa fase adulta. Aceita o desafio de rever como você tem vivenciado a sua vida dentro da família. E lembre, a escola é uma instituição que você escolheu, mas quem é responsável sou eu pelos meus filhos, é você pelos seus. Se você gostou desse vídeo, você compartilha. E também, se você ainda não curtiu, curte a página Edileide Castro. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Abraço carinhoso.